Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um PC do Inscrito, e esse será o vídeo para falar da configuração do inscrito Danilo SB, o de número 306 do canal. E só lembrando que no final de todos os vídeos de PC do Inscrito eu tô deixando a listagem, galera. Então se você encontrar o seu nome, por favor, peçam prioridade aqui nos comentários. Outra coisa também é que eu também estou mostrando a lista dos próximos vídeos que vão sair, dos próximos 5 nomes, na verdade. Sendo que tem um inscrito chamado Gustavo Pasquino, que ele ainda não mandou a foto de confirmação, por isso eu estou pulando o nome dele. Então, se caso você é o Gustavo, manda a foto de confirmação, que é para a gente poder prosseguir com o PC do inscrito. Bom, dito isso, vamos ver aí as imagens que o Danilo mandou pra gente. Começando com a foto pegando o gabinete meio que de lado. Como vocês podem ver, o gabinete é um Cougar Action, um gabinete que tem um ótimo custo-benefício. Eu acho que a principal característica dele é essa. Há um tempo atrás você encontrava esse gabinete por 160 até 180 reais. Hoje em dia ele aumentou um pouquinho de valor e eu já acho que tem outros gabinetes com melhor custo-benefício, por exemplo, o Deepcool Tesseract. Falando um pouquinho sobre as características desse gabinete, nós temos boa refrigeração, dá para colocar dois fãs de 120mm ali na parte frontal, mais um de 120 na parte de trás, e mais um na tampa lateral esquerda, que pode ser de 120mm ou também de 80mm. E na mesma tampa lateral, ao lado da furação dos fãs, nós temos um acrílico que, ao meu ver, é um pouquinho mal localizado, porque esse acrílico só pega a parte dos HDs. Essa outra imagem pega ali a parte do painel frontal do gabinete. Nós temos um USB 3.0, entrada e saída de áudio, e mais outro USB 2.0, algo que é um padrão atualmente. E na parte frontal nós temos duas baias para driver de DVD e mais uma baia menorzinha que é para driver de cartão SSD, por exemplo. E um detalhe que é bem importante e, ao meu ver, é um ponto negativo desse gabinete é que ele não tem furações para fãs na parte superior. Isso acaba atrapalhando um pouquinho o fluxo de ar. Olhando mais para a parte de dentro, nós temos essa imagem que pega toda a parte dos HDs, né, a baia dos HDs, que nesse caso é em formato de gaveta. Particularmente eu gosto bastante do estilo de baia que esse gabinete aqui tem. É bem organizado, vocês podem ver que são 3 gavetas para HDs convencionais de 3,5 polegadas e mais 3 gavetas para SSDs ou HDs de notebook. No caso, vocês podem ver que o inscrito tem um HD de 320 GB, que é esse mais abaixo, grande, e mais 3 HDs que são reaproveitados de notebooks, todos eles com 500 GB. Então ele tem bastante espaço, né? Bastante HD aí para fazer backup, por exemplo. Nessa próxima imagem, que eu acho que é uma das mais importantes, se não a mais, né, desse vídeo aqui de PC do inscrito, é uma imagem da visão geral, é o gabinete sem a tampa lateral, e a gente consegue ver todos os componentes nessa imagem e também a arrumação de cabos que vocês estão fazendo. Dessa forma eu posso dar algumas dicas de como melhorar. No caso do Danilo, vocês podem perceber que ele fez um cable management impecável. A única dica que eu tenho, que na verdade nem vai fazer tanta diferença assim, é passar os cabos do painel frontal por detrás da placa-mãe e não ali pelo buraco do gabinete. Por falar nisso, o Cougar Action ele tem um bom suporte para cable management. Você tem aqueles buracos e você consegue passar bem os cabos da fonte. O problema é que ele não tem um bom espaço na parte de trás e o gabinete não tem tanta barriga, né? A tampa lateral do outro lado não tem uma barriga muito grande e isso acaba espremendo um pouco os cabos lá naquela parte. Fora isso, ele é excelente. E uma outra questão também é que esse gabinete ele tem um espaço interno bacana, apesar de não ser um gabinete tão grande. No caso, o Danilo tem uma placa de vídeo que tem uma carenagem bem grande, né, que é uma G1 Games, dá para perceber pela foto. E segundo a Cougar, esse gabinete aqui ele suporta placas de vídeo com tamanho máximo de 31 cm, o que é um tamanho muito bom. O processador da configuração é um i3 4170, excelente processador. Apesar de ser dual core, ele tem 4 threads, então você vai conseguir um ótimo desempenho, né, já que o sistema operacional vai enxergar ele como um quad-core. E o processador está refrigerado com o CPU Cooler da Cooler Master T2 Blizzard, que é um ótimo CPU Cooler. Você encontra ele na faixa de uns R$ 75 a 80, e eu acredito ser um excelente investimento se você quiser sair do Cooler Box.
esse CPU Cooler já garante uma temperatura bem legal e você consegue até brincar um pouquinho de overclock com esse CPU Cooler, apesar que não é o caso do Danilo, já que ele tem um processador que não é desbloqueado. E ali na parte das memórias, nós temos dois módulos de 4 GB. Um módulo é da Kingston HyperX Fury, ele não deixou o clock na descrição, e tem uma outra memória dessa verdinha aí, padrão, que ele também não colocou a marca. Deve ser Mark Vision, Smart, alguma memória desse modelo mais básico que ele deve ter reaproveitado de outra configuração antiga. A placa de vídeo, como eu já havia citado, né, ali quando eu falei sobre a visão geral, é uma GTX 960, o modelo é da Gigabyte G1 Gaming, que pra mim é um dos melhores modelos de placa de vídeo. Até por isso ela tem um preço um pouquinho mais caro do que os modelos mais básicos, como por exemplo os modelos da Zotac. E as características que fazem dela uma placa de vídeo um pouquinho mais cara do que os outros modelos é que ela tem um sistema de refrigeração totalmente diferenciado, que é o sistema WindForce da Gigabyte, só que com 3 fãs. Eu vou colocar uma imagem aí para vocês verem como que funciona a refrigeração da WindForce 3X. A dissipação dela tem bastante heat pipe, que são esses tubinhos de cobre passando ali no meio da parte de alumínio. Isso faz com que a dissipação consiga eliminar mais rápido o calor que é emitido pela GPU. Outra característica interessante é que ela tem a tecnologia 0dB, que quando a placa de vídeo não estiver com uma temperatura elevada, os fãs serão desligados. E isso deixa a placa de vídeo silenciosa, né? Já que os fãs não vão estar rodando. E eu não sei se dá para perceber porque está um pouco apagado ali na imagem, mas ela tem duas descrições ali, uma silent e outra stop, indicando quando o fã está parado. Outra característica dela é que ela tem backplate, deixa a placa de vídeo mais firme, né? Evita que ela empene e também tem mais fases do que a GTX 960 de referência. Isso dá uma maior margem para overclock. Inclusive, ela tem um overclock de fábrica e pode chegar ali no boost a 1329 MHz. Só pra gente ter uma ideia, o modelo de referência chega no máximo a 1178 MHz. Isso, é claro, galera, implica em maior consumo de energia e também um TDP mais alto do que o modelo de referência. Por isso que ela necessita de 2 conectores de 6 pinos para alimentação. Então, assim, é uma placa de vídeo realmente muito boa. Só que a gente também tem que ver pela questão do custo. E essa placa de vídeo, normalmente ela é uns R$200 mais cara que os modelos mais básicos. E fica aí a pergunta, né, se vale a pena ou não investimento na G1 Gaming. Rapidinho falando aqui sobre a fonte, é uma fonte básica de entrada, modelo EVGA 430 watts, que tem selo 80 Plus branco, que é a certificação mais básica que a gente tem. Trata-se de uma fonte custo-benefício, você vai encontrar ela por R$220. Como eu falei até no vídeo anterior que tinha a mesma fonte, é uma fonte básica para PCs básicos ou até intermediário, dependendo da placa de vídeo que você for utilizar. Essa fonte aqui está de bom tamanho. O problema é que a gente teve alguns problemas, né, com alguns testes. A EVGA parece que mandou um modelo para certificação, depois fez algumas alterações na fonte que a deixaram um pouquinho pior. Mas ainda assim, pelo valor dela e por falta de concorrência, né, nessa faixa de preço, acredito que seja uma boa opção. Já finalizando com o vídeo, nós temos esse slide que eu coloco o valor aproximado de cada PC que participa do PC do inscrito. Eu cotei a configuração dele por aproximadamente R$3.200. Lembrando que esse valor aqui é uma estimativa, não significa que o inscrito pagou esse preço e também pode mudar bastante conforme a data que você está vendo o vídeo. E galera, o Danilo tem uma configuração muito boa, provavelmente ele rode todos os jogos atuais sem problema algum. É uma boa pedida para quem quer rodar os jogos com gráficos bons e também com ótimas taxas de frames. E com isso a gente encerra mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Também não se esquece, se você quiser participar do PC do Inscrito, tem 2 links aqui na descrição mostrando como é que faz, qual e-mail que você deve mandar, etc. Outra coisa também é para vocês não esquecerem dessa imagem aqui, que comprova que a configuração é de vocês. Falou galera, um abraço a todos, tudo de bom, valeu, fui!